Olá, vamos aqui para nossa segunda live do Clube do Livro, La Loba. E hoje a gente vai falar do capítulo 2 desse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, que foi a inspiração para eu criar esse clube de leitura. Então, vou parar aqui um minutinho, vou convidar as pessoas para participarem. Então, já começamos. Vai ser uma live assim de muito aprendizado, porque esse capítulo 2, ele virou muitas chaves. Foi um capítulo assim muito rico. Ei, Ana Carolina, boa noite, que bom que você está aqui. Esse capítulo é um capítulo muito rico, que trouxe assim muitas viradas de chave, um amadurecimento. Então, espero aí que vocês tenham lido também, que vocês possam contribuir com a nossa discussão, porque é muito importante a visão de vocês também. Cada pessoa tem uma leitura, tem uma visão diferente daquilo que se lê, né? Então, um livro, ele não é simplesmente um livro. Eles são vários, inclusive nós mesmos, quando lemos e depois vamos reler, a gente já consegue ter uma visão diferente daquilo que a gente teve pela primeira vez. Então, vou chamar a Natália aqui. Hoje a gente vai ter uma participação especial da Natália, que é terapeuta também. Natália é empresária, já trabalhou com mulheres, então ela também tem uma vasta experiência. Você. Oi, Natália, boa Oi, noite, boa seja noite. bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Já fiz uma breve apresentação aí sua, então, mas nada melhor do que você mesma se apresentar, né, para o pessoal aí poder te conhecer, entender qual que é o seu percurso, seu repertório. Bom, eu eu iniciei agora, né, no mundo terapêutico, mas sou empresária desde os meus 14 anos. Sempre lidei com pessoas. Tenho uma empresa no mundo mais masculino, né, que é na aviação. E me aventurei no mundo feminino com uma loja de moda feminina. Então, desde muito pequena, eu me perguntava algumas coisas, por que que filhos de mesmo pai tinham destinos diferentes, por que que escolhiam pessoas diferentes para casar. E aí, sempre tive essas dúvidas dentro de mim, né? Sempre Uhum. gostei muito de estudar, de entender como a mente das pessoas funciona, e em principal, assim, a priori a minha, né? E aí tenho buscado muito autoconhecimento e agora tô me formando como consteladora familiar. E como foi antes da gente entrar no livro, né? Como foi esse processo para você? Você encontrou essas respostas? Olha, a constelação familiar abriu muito a minha forma de ver as pessoas, de ver a minha vida e me trouxe todas as respostas que eu sempre procurei. A teoria da sistêmica, ela é muito ampla, né? E ela explica cada um dos comportamentos que a gente tem, né? Então, somou muito e parece que eu me encontrei ali. É muito bacana, né? E esse livro, ele nos traz justamente a força do feminino,
Sim, a força E o que do feminino. E nesse capítulo 2, né, pelo menos para mim, aí você compartilha também a sua visão. Logo de início, né, do capítulo, tem uma frase que fala: toda mulher tem dentro da sua psique o potentado predatório que aparece de vez em quando nos sonhos dessas mulheres. Ele irrompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundo. Os sonhos estão aos pés da mulher, mas ela não consegue realizar. Você acha que isso é uma verdade? Eu super concordo com isso. Foi um presente, né? Você me chamar para me convidar para fazer leitura desse capítulo, e como não existe acaso, é, me abriu. Alguém muito, somou muito para mim. Eu até tinha compartilhado com você, né? Eu falei: olha, eu tô achando difícil, denso, mas na hora que foi chegando no final, eu fui entendendo, assim, como que o feminino é a base de tudo, né? Todos nós, todos que estamos sobre a Terra, viemos do feminino. Sim. E o que, que você achou do conto do Barba Azul? Eu Porque achei começa, o capítulo começa com ele, né? isso. Aí eu fiquei pensando, conforme eu fui lendo, que ele vai nos envolvendo, né? Vai mostrando quem é o Barba Azul. E na hora que ele começa, ele já fala que o único pedacinho que sobrou do Barba Azul, ele tá dentro de um. Como chama o local que eu me esqueci agora? De Né? um convento. Então, aí, assim, ali eu já matei a charada. Porque, querendo ou não, se a gente não vai para a vida, não se aventura, a gente não perde aquela inocência, né? Então, assim, é muito fácil a gente conviver somente entre mulheres, somente entre poucas pessoas, pessoas que estão na mesma faixa vibratória, na mesma densidade. Eu sempre digo que quando a gente sai do nosso núcleo familiar, aí começa a nossa experiência real. E fala justamente disso, né? Daquela irmã mais nova que era inocente e que ficou pensando: nossa, mas a barba dele nem é tão azul assim. Ela queria se manter inocente, né? Como se ela tivesse assistido um filme da Disney, de fato. Uhum. Nossa, mas como que uma pessoa que consegue proporcionar, né, um piquenique tão gostoso desse, levar a gente para passear, pode ser esse monstro, né, que as minhas irmãs estão Todo. pintando ou que as pessoas falam dele. Ali ele tocou no ego dela propriamente, né? Que ali ele parece assim, muito que ele foi galanteador ali, né? Então ele falou o que ela queria ouvir, ele mostrou o que ela queria ver, né? Então, querendo ou não, é a gente permanecer dentro do vínculo familiar, porque lá mais para frente no capítulo fala assim que os pais tentam nos ensinar que nós temos que ter malícia para olhar as atitudes das pessoas ao nosso redor, né? A princípio eu achei que era algo assim mais machista. Nossa, o Barba Azul que tá fazendo mal e tudo mais. E depois eu fui entender que dentro de nós existe o Barba Azul, dentro de cada um de nós, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto, né, assim, mais forte, que é esse predador Isso. natural. Né? E eu até fiz uma pergunta, né? Coloquei assim, não respondi, né? Vou deixar em aberto aí também, não precisa responder, mas será que o Barba Azul é aquela parte de nós que quer ser superior, né? O nosso ego, igual você comentou, ele mexeu justamente no ego dela, elogiando, colocando ela para cima, e ela foi caindo. Ela foi cedendo ali, né? Ela ficou achando que, no fundo, que ela poderia. Será que ele é tão ruim assim? Eu acho que eu posso salvá-lo. Eu acho que ele posso transformar ele em algo bom, no fritar dos ovos ali, né? E é engraçado também que, como as mulheres têm isso nelas muitas vezes, né? Deixa eu consertar esse homem aqui, né? Ao escolher um namorado, um parceiro,
Muitas vezes o que fica em evidência não são nem as qualidades como a pessoa é tratada, mas, nossa, eu acho que eu posso consertar, né? Então, que desejo também é esse de ser, de certa forma, superior ao outro, né? E aí a gente volta para sua pergunta, né? Volta lá no ego, né? Talvez seria a resposta da sua pergunta até, né? Porque ela acabou sendo enfeitiçada por ela mesma, né? Eu vou salvá-lo, eu vou transformá-lo em algo bom, porque ele também não é tão mal assim. Uhum. E é o que você fala, né? Querer ser superior, querer sair ali como a salvadora, empunhar a arma dela e falar, não, eu vou resolver isso, né? E nesse desejo também, né, não é tão ruim assim, ela vai se acostumando com ele. Só que, na verdade, ela precisa contê-lo. E ela não se dá conta disso. E para ela conseguir contê-lo, ela precisa de algo que ela não estava tendo, que são os seus instintos, né? Como ela estava permanecendo inocente, ela não estava tomando posse dos instintos dela, aquele instinto feminino que eu até gostei muito. Opa, quase que eu derrubo o celular. Tem até uma palavra, né? Unlag, não sei nem como é que fala, que é o potencial no núcleo de uma célula, aquilo que ainda se tornará. Então, ela estava nessa ingenuidade e esse instinto feminino ele tinha que ser desenvolvido. Só que ela não estava conseguindo desenvolver porque ela estava deixando o Barba Azul ali dominar. Dominar. Ela estava sufocando até a própria intuição para dar um espaço ali para o ego, a sombra ir caminhando, né? A sombra ir crescendo. E talvez isso seja o mais perigoso que a gente possa perder, né? Que é esse instinto. Porque quando a gente perde nosso instinto, aí eles vão e falam, né? Que quando uma mãe lobo ensina o seu filhote lobo a ser sagaz, ela estimula o instinto dele. E sempre a nossa intuição, nosso instinto vai falar, vai pela direita, mas a gente pega e tem, mas não, vou pela esquerda. E é a hora que o Barba Azul dá as caras, né? E ela pontua também, a Clarissa, justamente essa posição da mãe, porque as irmãs ficaram alertas, mas a mãe não. A mãe não fez nenhuma pontuação que aquele relacionamento, aquele casamento não seria bom para ela. Ela foi simplesmente deixando. E aí eu até anotei uma frase que eu gostei muito, que é esse treinamento básico para que as mulheres sejam boazinhas faz com que elas ignorem sua intuição. Então chegava uma visita, o que a mãe falava? Cumprimenta fulano. E às vezes a criança não queria. E será que a mãe também não foi uma esposa boazinha e a filha repetiu o padrão? Às vezes ela não sabia, né? Ela perdeu esse instinto também e era inocente, por mais que a mãe ainda estava naquela posição ali. Ela só ia repetir um padrão que já existia ali para ela, que é mais fácil ela se permanecer em algo que ela já conhece, que ela vai saber qual que é o desenrolado, que ela se aventura em algo novo, né? Então a barba dele não é tão azul, deixa eu ficar aqui que tá quentinho. E as constelações, elas falam desses padrões, né? Dessa fidelidade. O que você acha Eu achei desse que tem ponto? muita sistêmica nesse capítulo, muita, porque a mulher boazinha, né, é aquela criança que você falou, desde cedo ela foi ensinada a não dar trabalho, a ajudar a mãe e o pai. Ai, a mãe e o pai tá cansado, vamos ficar quietinho. E vai perpetuar em tudo que ela fizer na vida, né? Ela vai ser assim profissional, ela vai ser assim uma esposa, ela vai ser assim uma mãe. Então vai abrindo frequência para tudo que ela for fazer na vida, ela vai fazer dessa forma, né? Fica quietinha, né? Para a mamãe gostar de você. Quem nunca ouviu essa Não, frase, né?
Ai, fica quieto, fica aí, porque agora a mãe não pode. E aí vai perpetuando isso, né? Sim, Então aprende a não se impor, aprende a não falar seus desejos e vai deixando o barco correr. Mas uma hora o feminino não aguenta, né? Ele tem que dar as caras dele ali, né? isso. E aí as irmãs dela que instiga, né, essa curiosidade. E ela faz algum. O meu cachorro está aqui querendo participar. E um outro ponto, né, que as irmãs perguntam: e aí, né, o que que tem, né, de trás dessa porta? E essa porta fica ali como uma incógnita, né, e o ponto chave na virada. Eu acho que é a malícia das irmãs que despertou nela a curiosidade, porque até então ela estava se mantendo na boazinha, né? Uhum. E a pergunta é: o que que há atrás do visível, né? O que que tem É. de trás dessa porta? Que a porta, de certa forma, chamou elas, né? Que a porta rangeu, a porta abriu e fechou. Aparecia ali a luz, né? Então foi chamando a atenção delas, né? E elas foram ficando curiosas, o que que tá ali por trás do que, né? É o que a gente vem aprendendo nas constelações, né? O que que está por trás dos padrões de repetição? O que não pode ser visto, né? É, o que está sendo oculto, né? Ocultado. E eu notei também que quando o Barba Azul ele quer matá-la, né, por ela ter sido curiosa, ela teve um ponto e que foi igual às outras, que foi justamente a curiosidade, só que teve algo de diferente, né? Parece que as outras não foram tão espertas assim. E ela já, com a ajuda da irmã, acho que imagino eu, ela conseguiu ter esse amadurecimento, né? Mas quantas vezes no dia a dia, na vida, o amadurecimento não se dá dessa forma? É, isso é verdade, né? Hoje a gente tem uma ferramenta muito é, rica, né? Que são as terapias, né? Então não tá acessível à mão de todos, né? Então, Uhum. assim, pode até ser um terapeuta ali o papel dessa irmã, né, o que tá por trás desse visível. Tem uma parte que a autora até coloca, né? Que uma psicanálise, Isso. um autoconhecimento, ele está justamente nesse lugar de É, trazer as perguntas, né? Quais são as palavras que as mulheres mais precisam? isso. Então, eu acho que também, assim, eu vi como poderia ter sido essa irmã, que é uma pessoa mais. Que já teve. Porque a gente não pode levar ninguém onde nós não estivemos, né? Isso daí. E aí, então, já teve contato com essa dor, já perdeu essa inocência, né? Uhum. E as irmãs mais velhas, né, tinham esse cunho de já serem mais, digamos, preparadas, já terem tido contato com essa dor. Sim. E aí, na página 71, para quem tiver o livro, fala assim: e as palavras de que as mulheres mais precisam em situações semelhantes a descritas na história do Barba Azul são as seguintes: o que está atrás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber? E essa é muito importante porque o que eu sei no fundo de mim mesma que eu preferiria não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando, né? A gente sempre tem a resposta, né? Por isso, uma psicanálise, uma constelação funciona, Sim, porque a resposta já está dentro da gente, mas às vezes a gente precisa do outro, para a acessar gente precisa a porta, né? do E é o papel caso do das irmãs apareceram lá e falaram, vamos abrir a vamos porta, né? abrir a porta, né? O que que tem aí? O que que tem atrás dessa porta? Então, o terapeuta vem muitas vezes com a pergunta que provoca essa, nossa, eu não tinha parado para pensar.
por mais que esteja muito visível, né, para quem está chegando, para quem está ali no emaranhado, eu sempre falo no olho do furacão, fica muito difícil, né, visualizar, porque é comum para a pessoa aquela situação, né? Então, quem está chegando tem um olhar diferente. E é o que eu falei, a gente já teve contato com isso. Então, fica muito mais fácil. Eu gostei de uma parte que fala bem assim, ó, o Barba Azul apenas mata a mulher. Ele não deixa beleza, amor, identidade e por isso nenhuma capacidade de agir em sua própria defesa. Então, assim, é algo bem real, né? Vai destruindo o amor próprio, vai destruindo a energia e a gente vai ali naquele emaranhado Bom, mesmo. sim. Vamos pegar um exemplo, né, de supondo que a mulher se case com o homem errado, né? Como tem esse exemplo do Barba Azul. Então, ele sutilmente fala: ah, você pode usar a roupa que você quiser, menos aquele short, tá? Ai, chama a sua família, que foi o que o Barba Azul fez. Chama a sua família para vir aqui. Então, ela não pode sair. Ela só pode receber a visita. Só que quando não é o marido? Porque aqui a história fala do marido, mas você acha que pode ser outra pessoa, outra coisa, outra situação? Ah, pode ser uma gama de situações, né? É, existe religiões que não permitem algumas coisas que a própria pessoa tem desejo e acaba abdicando o desejo pela religião. Pode ser a família que já tem uma cultura e a pessoa acaba abrindo mão de um sonho pela família, um trabalho. No entanto, que tem uma parte no livro que agora eu não achei, eu estava até procurando, que fala, né, que ela se preparou para, ela pediu para se preparar para fazer essa mudança de trabalho, de religião, porque nós estamos mudando diariamente. Então, o que servia até ontem, amanhã pode passar a não servir. Sim. E aí a gente fica com aquele receio, mas se eu falar para minha família isso, o que que vão pensar? Então a gente vai se mantendo, é o que você falou, você pode usar tudo, menos, né? Então as pessoas, a gente está no constante evoluir, né? A gente não fica só ali naquela embalagem, nós estamos em expansão. E até pegando aí sua experiência na loja, por exemplo, quantas mulheres não iam lá e falaram assim, ah, eu tenho que esconder a sacola do meu marido. Não, falava, não coloca na sacola da loja, já tira as etiquetas e põe numa sacolinha de plástico. Eu sempre tinha aquelas sacolinhas igual de mercado, só que sem impressão nenhuma. Não, não, põe aqui que eu falo que já é usada. E quantas delas iam lá para desabafar, né? Quantos sonhos que estavam ali adormecidos você não escutou? É muito, né? No entanto que, assim, a gente passa a formar vínculos, né? Porque a pessoa chega com... Não é um comprar. É um negócio que, assim, né? A gente não é terapia, mas é terapêutico. Aham. Então a pessoa não vai lá para consumir o produto, vai lá por uma fuga mesmo. Tanto é que Freud tem um texto, né, que chama Repetir, Recordar e Elaborar. E a compra, ela tá nesse lugar de compulsão, né? Ela tá indo lá para satisfazer uma outra necessidade. Ela muitas vezes não tem necessidade daquela roupa, por mais bonita que seja, por mais desejável que seja, ela não tinha necessidade daquilo, né, naquele momento. E ela precisa repetir até ela se dar conta de sair daquela situação. Que aí é a hora que a gente comentou. Sozinha ela não vai conseguir sair daquela situação. Porque ela não consegue, de dentro da situação, visualizar o que está acontecendo, né? Igual o texto mesmo fala que por mais que ela sabia que ela estava na ingenuidade, para ela era um preço muito alto ela abrir mão daquela ingenuidade. Uhum. Que Tem um, volta para a mesma história, né?
um comentário aqui, acho que é Bebra, não sei como é que é o seu nome aí, mas essa é uma questão muito séria, porque as pessoas não entendem que amadurecemos e mudamos, somos cíclicas em constante transformação e geralmente querem que sejamos nós mesmas, né? E eu acho que isso que ela trouxe é o que você tinha comentado há uns minutinhos atrás. Talvez seja esse recuar. Ela enxergou, mas ela precisa de um tempo para preparar o terreno, até mesmo para que essas outras pessoas consigam ver que ela é uma pessoa diferente. Às vezes ela vai ter que sumir e vir e se impor, às vezes até grosseria não seria a melhor palavra, mas não me veio outra, mas até se impor com uma certa rigidez assim a mais, né? Não, não quero, não, tô indo embora, não, não aceito. Porque as pessoas insistem, né? Elas querem que você continue sendo útil para elas. O Barba Azul queria uma mulher obediente que talvez fosse definhar ali, não ia ter sonhos, não ia ter ambição, ia estar vivendo naquele castelo ali enclausurada, achando que tinha de tudo, mas na verdade estava perdendo tudo. É bem essa parte que eu li, né? Ele apenas mata a mulher. Porque ela perde a criatividade, ela perde a libido, ela perde a vontade de viver, né? E eu li esse comentário assim, é um negócio que eu vi esses dias. O homem, ele é como o sol, ele sempre tá radiante, ele sempre vai estar daquele jeito. Se daqui 20, ele gosta de sorvete de flocos, daqui 30 anos ele gosta de sorvete de flocos. A mulher não, ela vai ser sempre cíclica. Nossos períodos são cíclicos, né? No entanto, que a mulher ela é associada à lua, que tem ciclicidade. E as pessoas, respondendo também o que ela colocou, as pessoas querem que nós sejamos as mesmas para elas não terem que mudar e não sair da zona de conforto Não, delas. Porque se um do bando mudar, então ele já sabe o que está atrás da porta. Os outros vão ter que abrir as portas deles também. E será sim, que as pessoas querem isso? exatamente, porque quando você muda também, muitas vezes você deixa de ser útil. A gente até falou É, na outra live, né, do dizer não, como é tão difícil, e esse mudar, esse tomar consciência, ele está mais ou menos nesse mesmo ponto aí de exigir do outro uma nova postura, deixar de servir o outro, deixar de ser a boazinha. Porque principalmente, né? Eu acho que enquanto você está dizendo sim, você serve, Uhum. E aí né? ela fala também de recuar e dar a volta, né? Que aí ela consegue ver o problema de outra perspectiva, que foi a hora que ela falou assim: deixa eu me preparar. Então ela sai de cena. É, ela se recua, como se ela estivesse na lua, na minguante, né? Ela entrou ali na lua, na verdade, é a lua nova, então ela some Sim. para vir crescendo e mostrar todo o potencial dela. E o que ajuda, né, nisso? Que é aí que ela fala a questão da análise, né? A análise, a interpretação dos sonhos, o autoconhecimento, a investigação, todas essas atividades são realizadas por serem meios de recuar e dar a volta. São meios de mergulhar e vir à tona por trás da questão, vendo-a de uma perspectiva diferente. Porque sem a capacidade de ver realmente, deixa-se escapar o que foi aprendido e respeitado a respeito do self, do ego e do aspecto nominoso do self, né? Ou seja, não é só a gente ver, a gente precisa trabalhar, porque ela assustou. E o que ela fez? Ela quis lavar a chave. Ela quis desver, né? Só que uma vez visto, não tem como você deixar de ver. É, Teve outro comentário aqui. Verdade, acabamos mudando todo o sistema e as pessoas não querem, às vezes, ver o novo. E desver é impossível. Ah, exatamente, eu não tinha lido ainda e foi exatamente aí.
esse ponto. E aí as terapias, né, ela vem para quê? Para reforçar esse ver. Mas para o final desse capítulo fala muito dessa questão do sonho, né, da interpretação do sonho, que aí eu acho que a gente ia entrar numa discussão um pouco mais complexa. Depois que ela fala aqui do recuar e dar a volta, acho que um ponto importante seria a força do masculino, né? O que você acha aí da força do masculino nas mulheres? É necessário ou não? Ah, nós temos que ter as forças em equilíbrio, né? Porque senão a gente só fica. No texto fala, né? Que enquanto ela. Praticamente o que a gente aprende, né? Enquanto não tomar o masculino, não tem força de executar. Só que eu vejo muito hoje é assim: nós passamos por uma geração que saiu para trabalhar e se desequilibrou. E aí acabou criando a nossa geração. Então hoje nós estamos tentando voltar para casa. Lógico que hoje nós temos ferramentas para isso, né? Mas subir o feminino e equilibrar o masculino. Que hoje a gente está com o masculino muito alto, né? Isso que eu ia falar, acaba sendo assim, bem controverso, bem complexo, porque a gente está com o masculino elevado na execução. Né? Então, as mulheres se vestem de uma forma mais masculina, né? Masculino. Com um terninho ali, por exemplo. As mulheres são as que executam, elas não conseguem descansar, elas querem prover. E não tem problema nenhum nisso. Hoje as mulheres dividem as despesas com seus maridos, o que faz com que muitas vezes eles tenham uma vida melhor. Só que a grande questão é, ela quer se colocar nesse lugar de executora e esquece de descansar. E o quanto que esse descansar é feminino. E dá para ter os dois, dá para contribuir ali com as despesas, com as realizações de sonhos, sem abrir mão do feminino, né? Eu vejo que o masculino, né? A gente tá dá, mas nós não estamos conseguindo receber. E o feminino tem que receber, né? Receber é um acalento, chegar e saber que você tem um porto seguro. Então, acho que a gente se perdeu um pouco nisso. E hoje nós, no entanto, que nós estamos aqui discutindo um livro, né, que é a bandeira do tomar o feminino. Então, hoje nós estamos numa geração que procura muito autoconhecimento. Então, antigamente, se você fosse falar sobre isso, as pessoas não entendiam, né, muito o que é energia masculina e feminino. Hoje é bem divulgado. E aí a gente tem que aprender a receber isso de volta. Porque o equilíbrio das relações é o receber. E a gente acha que é o dar, o dar, o dar. E não é por aí, né? Então a gente está aprendendo a se reequilibrar para trazer uma geração mais saudável quanto a isso. Porque dar é muito mais fácil, né? Quando você É, dá, você fica com a consciência tranquila. Agora, quando você recebe, quantas pessoas, por exemplo, recebem um elogio? Nossa, Natália, amei sua blusa. Aí, se a Natália tá com o feminino lá embaixo, ela vai falar que, ah, imagina, peguei emprestado da minha mãe, ou então comprei baratinho no brechó. Ai, fulana tava fazendo um desapego, menina. Não tem, não estou falando, né, que as pessoas, sim. nossa, foi caríssima. Não, mas é no sentido de só falar obrigado. É, agradecer o receber, né? Às vezes pedir para o marido fazer tal coisa e simplesmente deixar ele fazer, pedir por favor. Gente, e assim, esse pedir, eu lembrei de uma. Foi até na reunião da escola do meu filho, que a diretora falou assim: muitos pais, em vez de falar assim, fulano, faz tal coisa, pergunta assim, por você não tomou banho até agora? E os homens às vezes são assim também, por que a gente pergunta? Nossa, mas que dia que você vai fazer tal coisa? Em vez de falar assim, amorzinho, por gentileza, troque a lâmpada. Será com qual das duas perguntas, né, ele vai atender? Então, a gente também
precisa mudar a nossa conduta se a gente quer algo do outro. E aí eu acabei indo já para outra parte da conversa que nem Mas aí cabe volta aqui. a sua pergunta lá na frente, que é assim, ó, o que tá por trás do visível? Isso, Porque se eu me impor como a mãe, não vai funcionar. A gente exatamente. sai ali da relação de casal, então você não consegue nunca equilibrar o feminino, né? E E eu não é fácil, é um construir. E aí eu li aqui, né? As pessoas não estão prontas para ouvir essas coisas. Realmente, quando toca na ferida, a gente quer fugir, a gente quer distância. Mas uma hora, se a gente não vai pelo amor, a gente tem que ir pela dor. Isso mesmo. E eu separei uma parte aqui falando justamente desse equilíbrio do masculino, né? Quando essa natureza do gênero oposto é saudável, como simbolizada pelos irmãos no Barba Azul, ela ama a mulher na qual reside. Ela é a energia intrapsíquica que ajuda a mulher a realizar qualquer coisa que peça. Para muitas mulheres, ela é a ponte entre os mundos internos do pensamento e do sentimento e o mundo exterior. É como, lá no início, fala assim, que ela tem muitos sonhos e não consegue realizar. Porque falta assim, o amadurecimento, né? Perder essa ingenuidade, mas falta também essa energia masculina que é da execução. E como que a linha é tênue, né? Que a gente acabou de falar que as mulheres estão muito executoras. Só que elas estão executoras assim para muito além do necessário. E muitas vezes elas não executam o próprio sonho, elas estão executando muitas vezes o papel do homem, Minha Deus. só querendo prover, mas a mulher ela é nutrir, Ela é uma né? E aí vou deixar uma bomba. Bomba não, essa é fácil. Qual que é a diferença, né, do prover para o nutrir? É bem simples, né? Eu sempre digo assim: volta lá onde tudo começou. Vamos na época das cavernas. O prover era o homem sair caçar e a mulher cozinhar e servir. Então, assim, é algo que se a gente parar lá atrás, quando a gente era mais no animal e menos racional, é mais fácil a gente identificar, né? Então, o nutrir é a hora que a criança cai, a gente pega, dá um acalento, a criança está chorando. É um nutrir psicológico, é um nutrir na alma, é um nutrir também na barriga, né? Sim, Que mãe sempre é mesa. Come mais um pouquinho, cabe mais um pouquinho. Inclusive, agora você tocou nesse assunto do Barba Azul, né? Que ela não tinha energia executora. Aí a gente vê como que o desequilíbrio entre o masculino e o feminino ele acaba atrapalhando, porque você vê nela que faltou ir para a vida com o masculino, com a figura do pai, né? assim, A mãe sempre segurando ela ali. Não, filhinha, não, filhinha. E aí faltou o empurrar e o vamos andar de bicicleta sem rodinha, ralar o joelho. exatamente. Quando você falou de nutrir também, né? Entra até assim, ah, deixa eu dar um beijinho para sarar. É, E o homem não, é tipo assim, levanta e vai tentar de novo. meu Então, essa energia. marido falava assim para os meus filhos quando eles caíam: vem aqui que o pai te levanta. Então a criança caía longe, vem aqui, o pai te levanta. Quer dizer, a criança vai ter que levantar sozinha. Essa é boa. Agora a mãe sai correndo e pega, ô coitado, ô meu filho, não chora, mamãe tá aqui. Quer dizer, é um nutrir. E tem momento para os dois, né, Natália? Seu marido É, não está errado, porque ele está não, fortalecendo os seus filhos. Mas você dá aquele beijinho para é, sarar, é mostrar para ele que, apesar de ter doído, ele tem um colo, ele tem um é, porto seguro. Porque muitas crianças, né, por exemplo, ai, tem TOD, né, transtorno opositor. Às vezes não é o transtorno opositor que o menino tem, ele só quer ter um porto seguro, e aí ele começa ali ter algumas
atitudes que você acha que já é um problema psíquico e não é, ele só quer atenção. Então, ter o equilíbrio nos dois é muito importante. É isso que eu falo, a gente voltar para casa, a gente vai fazer uma geração mais forte. A mãe estar ali para o feminino e o pai para o masculino. E assim, tem muitas mães que são mães solo, mas hoje, com a perpetuação. É porque a sistêmica é uma terapia muito nova ainda, né? Só que ela vem complementar muitas terapias e trazer ali a cerejinha do bolo. Então, as pessoas estão tendo acesso a isso. Ah, é mãe solo, só que então precisa de uma figura masculina para ensinar isso. E aí a gente vem mudando, né? Toda uma geração. É lógico É que um não é do dia para papel, a noite. sim. Eu gosto muito da teoria sistêmica, né? Até como psicanalista, eu fui uma dessas pessoas que fui aí estudar a constelação justamente porque eu vi na base da teoria como esses papéis são fundamentais. Não é à toa que tem muita questão psicanalítica, né? Jung era o Bert gente, Hellinger. sim, não, ele estudou com Freud ali, né? Não, o Jung, né? Porque ele também é o Bert Hellinger que criou as constelações. Mas antes, que também acaba tendo essa questão dos arquétipos, né, que Ah, sim. fala aqui no livro, que vem do Jung, que foi a questão da alma, né? Então, ele se separou de Freud, mas Freud via nele o sucessor dele. Ele, tipo assim, ficou transtornado quando o Jung meio que se separou dele ali. Então, como aqui no livro fala dessa questão dos arquétipos, e Bert Sim. Helling, né, ele também usou a psicanálise como que tem algo a mais, né? A gente não pode muitas vezes ser tão analítico. E o que eu gosto muito é justamente desses lugares. E eu acho que o arquétipo ele traz um pouco disso, né? De delimitar lugares. Então, e a psicanálise fala também dos papéis, né? Quando fala da mãe, não está falando ali só da figura materna, da mulher, está falando do papel de mãe. E muitas vezes a mãe solo, ou o pai solo, que seja, ele tem que fazer os dois papéis. Às vezes não precisa de uma segunda pessoa. Só que vai ficar muito mais cansativo para essa pessoa fazer tudo isso sozinha, né? Mas é importante esses dois papéis estarem bem equilibrados. Sempre é importante. E principalmente para a criança, né? Porque a cabecinha dela não entende. Ora, eu vou te pegar no colo e vou te acolher. Ora, levanta e vem aqui que eu te pego. Então fica confuso também para a criança, né? Sim, só que a gente sabe que, infelizmente, a realidade de É, muitas pessoas sim. é sozinho mesmo e não tem nenhuma rede de apoio, mas que não é impossível equilibrar os dois, né, as duas figuras. Mesmo sozinha é mais difícil, é mais desafiador, mas ainda assim dá para levar E hoje, as com assim, quando a gente não tem uma rede de apoio familiar, a gente pode ter uma rede de apoio de profissionais, né? Então fica um trilhar mais fácil. E o autoconhecimento também, né? Eu falo Sim. assim, de tudo. Se a pessoa não pode fazer uma terapia, não consegue uma clínica social, não consegue nada, vai ler, vai estudar, A gente segue as tem faixas. inúmeras, tem muito livro, tem muito conhecimento em YouTube, e o Instagram hoje é muito rico, né? É uma ferramenta com muito conhecimento. Sim. E agora, a pergunta que não quer calar: o que a gente faz com esse predador, Natália? Socorro! É o que a gente discutiu desde o início, né? Buscar se conhecer, buscar identificar o momento que está acontecendo aquela autossabotagem, buscar o que é meu, o que é do outro, né?
que a gente vê muito na sistêmica, isso eu deixo com você que é seu. E de agora eu faço de uma forma diferente, nem melhor nem pior. Porque não Isso. existe, né, o que é verdade. Para mim pode não ser para você, né? Então é sempre a gente buscar o conhecimento, mesmo se conhecer, repetir o padrão. Por que que tá repetindo? E hoje a gente está muito atento a tudo isso, né? Sim. Tem, tem uma gama de tem uma gama de profissionais, era do conhecimento. Graças a Deus e felizmente nós estamos usando a internet para coisas salutares hoje em dia. Sim, e aí eu acho que um ponto que vale, né, tá fora do contexto, não tem nada a ver com o livro, é a gente escolher até quem a gente segue, né? Porque a rede vizinha, por exemplo, descobri que dá até para acelerar o vídeo agora. Falei assim, que isso? A pessoa, o negócio já era para ser vídeo rápido, agora dá para você acelerar. Então, por que que você está acompanhando aquele conteúdo se você não consegue nem ver? É, Então, é fazer um detox digital também. é, Quem eu estou seguindo? Isso está me agregando? Isso me ajuda? é. Isso é realmente verdade, né? Muitos coaches falam assim, apesar de não concordar com muita coisa que eu vejo, mas existem coisas que a gente pode aproveitar. Eles falam, quanto menos pessoas você seguir, menos contaminado você vai ser. Então, se você está buscando autoconhecimento, você vai seguir pessoas que vão te trazer, né? Aí uma hora eu sigo moda, aí daqui a pouco eu sigo decoração de casa, então fica aquela miscelânea, né? E a gente vai se perdendo. E outra, tem coisas que a gente tem que ler, aí a gente fala, eu não concordo com isso, por ignorância. Mas o que ressoou em mim? Por que que tá doendo tanto? Eu, O que está além do visível, né? O que há por é, trás do visível? Por que que dói tanto? meu, meu autoconhecimento começou com uma treinadora que ela chama Elaine Orives. Então ela fala sempre assim: se doeu, pega que é seu, vai curar. Se a pessoa Isso, chegar e falar, nossa, como você tá gorda, se você concorda, vai te ofender. Não só vai ressoar em mim o que eu concordar do outro, né? E aí a gente tem que ter essa. É o que tá por trás do visível. Por que tá atrás daquela porta ali? isso mesmo. E é E um caminho sem volta. é, O autoconhecimento é um caminho sem volta. depois que a gente vê, não tem como desver, né? É. E assim, o que que a gente faz com o predador, né? Eu também separei uma parte aqui que eu acho que responde bem essa pergunta, né? Não afirmo saber como tudo isso funciona, mas de acordo com. Aí Voltou? você voltou. Parece a bateria que está acabando. Não afirmo saber como tudo isso funciona, mas de acordo com o padrão arquetípico, aparentemente funcionaria da seguinte forma: em vez de insultar o predador da psique, ou em vez de fugir dele, nós o desarmamos. Conseguimos esse feito não nos permitindo pensamentos discordantes a respeito da vida da nossa alma e especialmente do nosso valor. Capturamos os pensamentos nocivos antes que eles cresçam o suficiente para nos prejudicar e os destruímos. Então, quem a gente tem que destruir são os pensamentos nocivos, não é o Barba Azul. O que a gente faz com o Barba Azul? Que aí eu grifei aqui também. As mulheres descobrem que ao dominar o Eita! As mulheres descobrem que ao dominar o predador, dele retirando o que é útil e deixando o resto, elas se sentem cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Elas extraíram do predador o que lhes havia sido roubado, o vigor e o sentido verdadeiro. Pode-se entender de algum dos seguintes modos o ato de extrair a energia do predador e de transformá-la em outra coisa. A raiva do predador
pode ser transformada numa exaltação da alma íntima voltada para a realização de uma importante tarefa ao mundo. E aí ela fala, né, mais dois exemplos que eu não quero prolongar aqui muito, mas por isso que ele não pode, que a gente não pode fugir e nem pode matá-lo. A gente pega o que é útil e transforma, ou seja, as nossas feridas a gente transforma em força. E é uma coisa que com certeza você viu nas aulas, que é você foi procurar o autoconhecimento, né, a constelação, para se curar de alguma coisa. E aí você está fazendo uso dela para ajudar outras pessoas. É algo que acho que o que mais me preenche é isso. Porque você vê que não precisa. Porque assim, a gente trilhou um caminho que teve que trilhar sozinha. Procurar o conhecimento, pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a gente pode abreviar para as pessoas. E tem pessoas que passam uma vida ali com uma ferida de mãe, de pai. E quando você entende, você ganha a vida de novo. E como, né, a maioria dos conflitos está lá nessa relação da mãe e do pai, né? É, tudo vem de pai e mãe, né? Isso daí. Mas nós também somos pais. E por mais que a gente queira fazer o melhor, a gente deixa algo neles. E assim, eu sempre digo que, além dos pais que a gente recebe serem os certos para nós, eles são a maior escola que nós recebemos. Porque depois que você consegue olhar tudo com um olhar sistêmico, você vê realmente e internaliza isso, não é da boca para fora. Foi como tinha que ser, porque esses pais, os meus pais, os seus pais, nos trouxeram aqui hoje nessa live. Sim. E Se não ele, fosse por tudo isso, a gente não estaria aqui. exatamente, ele fez, através deles, né, a gente pode Isso, se encontrar hoje como colegas, amigas aí de isso. profissão e poder trazer essa discussão que é tão rica, né? Que é essa força feminina, mas que vai muito além do feminismo, né? Não é sobre, acho que, levantar uma bandeira, e sim um reconhecimento de algo que sempre esteve em nós, mas que tantas coisas fizeram com que a gente se perdesse. E aí eu até coloco assim, né? Esse predador também, ele pode ser a nossa própria autossabotagem, né? Permitir É, que o outro seja melhor, permitir que o outro domine, porque é uma permissão. é. Nós recebemos uma mensagem aqui que vai bem de encontro com essa frase que você trouxe. Você chegou a ver? Ó, nós montamos um grupo de mulher que se encontram mensalmente e debatemos temas sobre o universo feminino. Hoje, por exemplo, estamos aqui com vocês, nos nutrindo dessa conversa e dessa leitura. Parabéns pela iniciativa. Então, assim, é sobre somar, nem que seja 1% do dia daquela pessoa ficou melhor, porque a pessoa só vai acessar a minha, você, se ela tiver na equivalência da vibração, né? E se ela precisar ouvir aquilo ali. E aí é a hora que, se a gente puder fazer que essa noite de sono dessa pessoa seja melhor, já valeu todas as horas de estudo que nós tivemos. E instigar, né? Que a pessoa leia esses 500 e É, que 600 busque o páginas. autoconhecimento, né? Porque assim, a gente sempre, nossa cultura é, né? Sempre é o outro. Ah, o outro me fez, o outro me falou. E depois que a gente vê a autorresponsabilidade, fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil. A gente vive melhor conosco. Isso. E eu falei de ler, né, as 560 páginas, mas às vezes se a pessoa não tem tempo, a gente está fazendo essa live justamente para Uhum. poder tocar nessas pessoas também que não conseguem ler. Lógico que quando a pessoa lê, traz uma contribuição, a discussão fica muito mais rica, né? Mas também esse ouvir já começa a despertar, né? Já começa a apagar aquela ingenuidade ali. Planta uma sementinha, né? Exatamente.
O que eu mais gostei, assim, que eu guardei aqui desse capítulo foi essa parte aqui, ó. Vamos ver o que você acha. Hum, Talvez o mais importante seja o fato da história do Barba Azul trazer ao nível do consciente a chave psíquica, a capacidade de fazer qualquer pergunta a respeito de nós mesmos, da nossa família, dos nossos projetos e da vida como um todo. muito bom mesmo. Essa nem lembrava dessa parte, né? E realmente ela é muito valiosa, Às porque vezes a gente vai pensar em uma crença da nossa família, a gente vai falar, não vou tocar nesse assunto, porque alguém pode ficar chateado. exatamente. E como que a gente. E acho que esse capítulo, ele, se eu fosse resumir em uma palavra, seria questionar. É, isso é verdade. Que foi o que me levou para o autoconhecimento, questionar por que que as coisas aconteciam de diferente forma para pessoas criadas no mesma família, né? Mesmo pai, mesma mãe. Por que que era tão diferente? Sim. E aí a gente às vezes chega na resposta dessa valorização do masculino, né? E aí a gente também vai para uma conversa que dá muita discussão, que é o patriarcado, o machismo, mas que para além de debater isso, é justamente o que a gente está querendo, é um empoderamento do feminino. Eu acho que a gente não precisa ficar necessariamente debatendo, porque se a gente consegue fazer as perguntas certas, achar as nossas respostas, abrir as nossas portas e ter coragem de encarar as nossas guerras, as outras vão já caindo por si só, né? E é o que você falou, a gente consegue viver melhor com nós mesmos, mas a gente precisa passar pelo próprio processo. Nós somos como cebolas, né? A gente tira as cascas, né? Os envoltos. Então, assim, vai ficando. É claro que a gente não vai já se deparar com algo muito pesado, mas conforme a gente vai aprofundando, a gente vai vendo que vai ficando algo mais pesado, porém mais compensatório. Isso. Muito bom, adorei a conversa com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter disposto, né, também da sua hora para a gente Eu que estar aqui. agradeço. Eu agradeço o convite. Foi tudo é como tem que ser, né? Foi algo que foi muito bom eu ler esse capítulo, sim, foi engrandecedor para mim. Foi muito gostoso mesmo estar aqui, participar, e eu agradeço. Obrigada. Eu pensei isso antes da gente entrar aqui ao vivo. Eu falei assim: poxa, cada vez que eu leio um capítulo, eu acho que ele é o melhor, porque para mim a introdução foi fantástica. Aí veio o capítulo 1 também enriquecedor. O 2 foi assim: não, vamos ver o terceiro agora, né? Vamos ler aí durante essa semana o capítulo 3 para na próxima segunda a gente poder falar um pouquinho sobre ele. Parabéns Obrigada. pela iniciativa, viu? Imagina, sem vocês, né? Sem vocês toparem estar aqui comigo, não tem graça eu vir falar sozinha. Tem que ter essa discussão, esse É debate. verdade. Então, obrigada. Obrigada, viu? Ai, Muito bom obrigada. Boa descanso. noite. Boa noite. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.